No estudo passado, nós vimos um pouquinho sobre Deus. O assunto foi ligado a Deus, na palavra de Deus, a existência de Deus, a Bíblia não prova, natureza de Deus. Nós vimos que Deus é espírito, Deus é uma pessoa. Vimos um pouquinho sobre a unidade de Deus, a trindade e os atributos de Deus. De forma resumida, nós vimos que ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, tem todo o poder, ele é eterno, nunca deixará de existir. Deus é imutável, ele não muda, absolutamente perfeito. Deus é santo, absolutamente puro e sem pecado. Deus é justo, tudo que ele faz é justo, correto. Deus é amor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o homem, de forma bem resumida, por conta do tempo, mas nós lemos lá em Gênesis 1 e 27. Gênesis 1 e 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, aqui nós temos vários princípios, né? Esse texto nos mostra que as teorias do homem, do mundo, sobre a origem do homem, ela é são teorias e ensinos contrários à palavra de Deus, né? Fala-se muito na teoria da evolução e coisas dessa natureza, mas a Bíblia fala da criação. Isso aqui não é teoria. A verdade é tudo aquilo que Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. Então, nós temos centenas de provas de que a palavra de Deus é a verdade. E tudo que Deus diz é verdade. Então, se a Bíblia diz que Deus criou o homem, essa frase é suficiente para compreendermos que fomos criados por Deus. Nada de teoria, né? Nada de teoria de evolução. O homem não evoluiu. Não há nenhuma comprovação científica de que houve evolução de espécies inferiores até a criatura que muitos dizem a mais evoluída, querendo colocar o homem no nível dos animais, né? Nós não somos animais, a Bíblia, nós já vimos um pouquinho sobre isso, nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Os animais são os animais, não têm espírito. O que nos diferencia dos animais é que nós somos a imagem de Deus, portanto, temos espírito, o que nos torna imortais. A morte do corpo é a separação da alma, do espírito do corpo, mas como seres imortais, a vida espiritual não cessa, né? No momento que o ser humano deixa o corpo, ele é apresentado numa de duas situações na eternidade, ou em sofrimento, ou num lugar de descanso, gozo e paz. A palavra de Deus deixa isso muito claro. O Senhor Jesus nos abriu uma portinha dos céus ali em Lucas 16, nos mostrando o que tem após esta vida, né? E nós sabemos que há muitas outras coisas que ainda haverão de suceder, e nós estamos aguardando o tempo exato dessas coisas acontecerem, e iniciando pela volta do Senhor para levar a sua igreja. Mas, enfim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou o macho e a fêmea. Não há variação disso aqui. O homem não pode querer alterar o que Deus criou. Isso é uma abominação, é pecado. Deus criou menino, ele é menino até o fim. O homem pode querer alterar, pode querer mudar a identidade, mudar o nome, fazer cirurgia para alterar alguma constituição física,
Mas para Deus, nasceu homem, é homem até o fim. Não muda isso aí. Nasceu mulher, é mulher até o fim. Então, é o que nós temos aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra, criou Deus o homem e a mulher, o macho e a fêmea, os criou. São princípios. E princípios nós não alteramos. São princípios divinos. Nós precisamos conhecer o que é o ser humano, o que é a raça humana, o que é o homem, por que o homem está nessa situação, qual que é o futuro do homem. Nós temos visto um pouquinho da origem do homem, da história da humanidade, e a Bíblia é esse livro que nos mostra, nos ensina tudo que nós precisamos saber a respeito do homem. E essa é a verdade. A verdade, repito, é aquilo que Deus diz sobre alguma coisa. Tá? Ele é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, tudo que Deus diz na palavra de Deus, na sua palavra, nós precisamos estudá-la, conhecê-la, porque essa é a verdade. Tá? A palavra de Deus diz que se há alguma aparente contradição sobre alguma coisa, se há dúvidas sobre alguma coisa, se o homem levanta dúvidas sobre a palavra de Deus, Paulo, eu creio que aos Romanos, ao Coríntios, ele partiu do seguinte princípio: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, há alguma coisa que o homem coloca em dúvida? Não, o homem é mentiroso. Deus, partindo desse pressuposto de que o homem é mentiroso e o homem está numa condição de passível a mentir, a se enganar, a errar, né, na interpretação das escrituras. Mas esse versículo não é contraditório com isso aqui? Não há contradição. O que há, hoje, Jael, é o homem não entender o que Deus está dizendo. Mas partindo desses pressupostos de que a verdade é tudo aquilo que Deus diz, e se Deus diz que criou o homem, acabou, é um princípio. O princípio de que a criação do homem, a criação de todas as coisas, é de Deus, é divina. Né? Então, acabou. Se o homem levanta argumentos, mas provou que tal bactéria evoluiu e passou a ser um protozoário assim, falou, não. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e elas permanecem do jeito que estão até hoje. Né? Podem haver alterações morfológicas, mas jamais evolução, é impossível. Tá? Então, partindo desses princípios, isso é importante para a gente poder, inclusive, argumentar, né, quando levanta essas questões, etc. É claro que lá na escola, né, os nossos filhos, às vezes, estão estudando alguma coisa nesse sentido, né, e sim, pode estudar, não tem problema. Uma coisa é você estudar, entender, outra coisa é você acreditar. Então, eu falo para os meninos, vocês aprendem, ouvem lá, fazem a prova, passam na matéria, se tiver alguma coisa que vai contra as escrituras, mas vocês sabem a verdade, né? E nós temos essa responsabilidade, os pais, né? E alguns aqui vão ser pai, outros já são, de ensinar, de instruir as crianças na verdade do que Deus diz. Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou o homem, criou o macho, criou a fêmea, e assim por diante. Agora vem a pergunta, por que Deus criou o homem? Né? Nós temos uma resposta interessante em Isaías. Isaías, capítulo 43. Quem achar pode ler. Isaías 43 e 7. Vou ler. 43 e 7, né? A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei. Para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Exatamente. E os que criei para minha glória. Ele está falando daqueles que... Está falando dos resgatados de Israel, né? Mas eram um ser humano, eram pessoas, judeus, né? Eu os criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Então, nós temos um princípio aqui.
que serve para todos os seres humanos, para todos nós, né? O Senhor nos fez, o Senhor nos criou para a sua glória. Olha o centro aí. É a glória de Deus, a exaltação do nome dele, né? Não é o antropocentrismo. O que está pregando aqui é o teocentrismo. É Deus no centro de tudo. Eu os criei para a minha glória. Ele quer ser glorificado através das nossas vidas. Mas nós vamos ver mais na frente que, infelizmente, o pecado, né, o inimigo infiltrou no meio do jardim e sabedor desse projeto divino para o homem, o inimigo tentou desfazer isso aí. Mas, e isso, que é a questão do pecado, desvirtuou o homem, tirou do homem aquilo que ele tinha por criação divina, que era o espírito vivo, um espírito incandescente, cheio de Deus. Por isso que Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor no jardim, né? O espírito era vivo, ele tinha uma vida pura, perfeita, embora passível ao pecado, porque só Deus é ele não tem a natureza caída do homem, e ele é impossível que Deus peque, né? Mas o homem que tem livre-arbítrio, infelizmente caiu nessa condição de pecado, e isso tirou dele essa principal característica, né? Que através da nossa vida, das nossas palavras, do nosso testemunho, do nosso viver, expressarmos as grandezas de Deus, expressarmos as glórias de Deus. Então, eu os criei para a minha glória. Como que nós podemos glorificar a Deus? Fazendo o quê? A sua vontade, obedecendo a Ele. Enquanto Adão obedecia ao Senhor, ele podia dar glória a Deus. E os anjos admirados no céu, pelo primeiro casal, tendo essa comunhão com o Senhor e fazendo a vontade dele, cuidando do jardim, guardando o jardim, cultivando o jardim e assim por diante, né? Era um paraíso porque o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, né? E, infelizmente, o pecado tirou isso. Mas nós sabemos, e vamos ver depois, Deus providenciou um meio para que o homem caído pudesse ser resgatado e pudesse, através da nova vida, sendo novas criaturas, pudesse novamente ter uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que o nome do Senhor possa ser honrado, glorificado. E isso acontece na vida do crente, né? Não é na vida do descrente que está lá querendo fazer alguma coisa que agrada ao Senhor, que ele acha que agrada ao Senhor. Não é. Quem pode agradar ao Senhor? É só aquele que já teve o bloqueio do pecado tirado. O pecado é como um muro que nos separa de Deus. Então, primeiro você tira aquilo que nos separa de Deus, é o pecado. E o pecado, então, é perdoado, e Deus perdoa todo o nosso pecado quando nós confiamos nele como Salvador. É uma obra divina, sobrenatural, que nós às vezes, nem sabemos compreender a profundidade dessa obra, da justificação, né? E a importância dessa confissão do pecado e o recebimento de Cristo como Salvador. É uma obra maravilhosa, é uma obra perfeita, a obra que Cristo fez por nós. E quando, então, o pecado, que é o que nos separa de Deus, é tirado, né? Não por méritos nossos, mas por conta do que Cristo fez por nós aqui nesse mundo, o sacrifício dele na cruz, perfeitamente cumpriu toda a justiça divina, ao nos substituir ali. Então, aquele que confia em Cristo como Salvador, ele, então, por já ter o perdão dos seus pecados, ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, ele, então, a vida dele pode, sim, glorificar o nome de Deus. Tá? Então, entendemos que fomos criados para glorificar a Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre a natureza do homem. Está na página 13. Não sei se os irmãos conseguiram imprimir, se estão
ou se estão lendo pelo celular mesmo, mas é importante, talvez, imprimir a apostila que eu enviei, porque você pode também ir acompanhando e, antes dos estudos, fazer a leitura, responder as perguntas, né? Isso vai ajudando a fixar. Quanto mais estudamos, mais lemos as referências, mais elas ficam fixadas na mente. Às vezes eu falo algum versículo de cor, mas você imagina quantas vezes, né? Dezenas e dezenas de vezes lendo a mesma referência, e é importante abrir a Bíblia e ir na referência e ler. Né? De preferência, se tiver uma caneta, grifa ali, porque isso ajuda a fixar esses versos, né? E esses versos, como diz o salmista, né, são como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro, né? Quando você fixa esses versículos da Bíblia, isso são armas para destruir, às vezes, sofismas, ideias malignas, ou para aquele que necessita de uma palavra, e nós, às vezes, não temos a Bíblia na mão, e na hora vem na mente, o Espírito toca no seu coração e faz você lembrar um versículo, né? E você tem aquilo gravado na mente, e você cita, e aquilo é muito importante, né? Você já pensou, você vai visitar uma pessoa que está na cama doente, e ali está nas últimas horas de vida, e você está sem a palavra de Deus, o que pode dar vida para aquela pessoa? A palavra de Deus, não a sua sabedoria, não é a sua palavra, mas a palavra de Deus sendo citada e explicada, né? Às vezes você não tem a referência, mas vem um versículo na mente, né? E você, então, explica aquilo. Isso é importante. São como flechas que nós fazemos uso. E isso que é através da palavra de Deus e desses versículos da Bíblia que nós aprendemos e decoramos e guardamos no coração, que podemos, então, ser usados pelo Senhor para citarmos e passarmos para aqueles que precisam de uma palavra, de uma mensagem, né? Mas a natureza do homem, se você já viu alguém morrer, você sabe que todas as pessoas têm, então, um corpo, mas também tem uma alma e um espírito. Às vezes nós damos muita importância ao corpo, mas nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas dos três, corpo, alma e espírito, o corpo é o mais, vamos dizer assim, é o menos importante, né? Mas é o que nós vemos, né? Eu estou vendo aqui o rosto de alguns irmãos, e nós conseguimos, então, nos conectar uns com os outros através da visão, né? Nós conseguimos ver uns aos outros, mas o elo mesmo que nós temos é no Espírito, né? A unidade do Espírito, né? Quando nós falamos então estamos expondo a palavra de Deus, e essa palavra consegue, então, penetrar, e essa palavra nos une, né? Como irmãos que somos em Cristo, isso é possível porque temos um Espírito, tá? O corpo, então, está ali. A pessoa que morre, às vezes, você vê o corpo ali, mas aquela pessoa não está ali. Aquela pessoa partiu. Ela deixou o corpo. O corpo é como se fosse uma vestimenta. Ela se despiu da sua vestimenta. Mas essa pessoa não está ali. E como o homem sem Cristo, como o incrédulo dá tanta importância ao corpo físico, né? Eu fico impressionado. Vai nesses cemitérios e fazem tumbas e levantam castelos, né? E já não tem nada ali. Às vezes tem pó ali, tem pedaço de osso. E as pessoas dão muita importância àquilo que vê, né? Mas nós não somos daqueles que vê. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. O que tem valor é a fé, a confiança. Ele falou para Tomé, você está vendo, né? Tudo bem, né? Eu estou aqui, olha minhas mãos, meus pés. Mas muito mais feliz, bem-aventurado e feliz serão aqueles que não puderem me ver, né? Mas que vão crer em mim. Então, o evangelho está sendo anunciado e nós cremos num Salvador que veio, que está vivo, né? Nós cremos na palavra de Deus, de que a qualquer momento esse corpo será deixado.
Mas nós esperamos, na verdade, essa transformação desse corpo. Quando, então, nós vamos ganhar o corpo como o de Cristo, para entrar na presença dele. O homem não é apenas um corpo, mas ele também tem alma e espírito. A Bíblia, então, nos ensina que o homem é um ser composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. É aquele versículo que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses. Parece que tem alguns irmãos que não estavam no estudo passado, mas nós podemos ler novamente. 1 Tessalonicenses 5:23, se algum irmão encontrar, pode ler. 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Então, todo o vosso espírito, alma e corpo. É interessante que agora ele colocou na ordem correta de importância, né? Primeiro espírito, alma e corpo. O espírito é o mais importante, né? Nós somos seres eternos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus por conta de termos o espírito, né? É aquilo que nos liga a Deus. Nós somos espirituais, por isso nós temos razão. Se nós somos seres apenas com corpo e alma, nós não pensaríamos, não teríamos razão. Os animais não pensam, porque são corpo e alma. Então não tem sabedoria, não tem livre-arbítrio, eles têm instinto natural, né? Até o papagaio tem instinto, ele ouve e repete, né? E os animais, elefante, fala da memória do elefante, é tudo instinto natural. Ele passou por um lugar, daqui 10 anos ele passa no mesmo lugar e ele sabe, né? O caminho, porque ele já passou ali. Experiência. Ô, Felipe, né? alma, no caso, então, seria? Nós vamos chegar aqui. A alma é o que faz diferença entre um ser vivo e um ser morto. A alma é a vida. Nós estamos respirando. Corpo de vida, né? A alma, nós temos sentimentos, emoções, fome, sede, estamos vivos, respirando. Eu estou falando com vocês porque eu tenho alma. A alma é a vida. Assim. Entendeu? Os animais respiram, tem fome, tem sede, cansa, tem sentimento. Animal, cachorrinho fica até triste. O né? espírito, então, não precisa da alma, né? Não. O espírito vive atrelado à alma, porque nós, aqui nesse mundo, pelo menos, nós temos corpo, alma e espírito. O espírito no corpo, olha só, olha tanto que é interessante. Nós já vimos isso lá em Gênesis, vamos ver depois no capítulo 2 de Gênesis. Não, vamos ler agora. Aqui mostra como que Deus criou o homem. Olha só como que isso é interessante. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 fala assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quer dizer, isso é o corpo físico, né? É aquilo que a gente pode ver. E soprou, quem soprou? Está falando do Senhor Deus, né? O Senhor soprou em seus narizes o fôlego da vida. O que é o fôlego da vida aqui? O Senhor é o quê? Deus é o quê? Não é espírito? Ele soprou, então, no nariz, aqui fala nos narizes, né, do homem, o fôlego da vida, o seu espírito. Eclesiastes fala que se Deus tira o espírito do homem, o homem vira pó. Então, Deus sopra o fôlego dele é o espírito. Ele é espírito, ele não é um homem, ele não é alma, ele é espírito, né? E o contato, então, do Espírito de Deus no corpo, tornou o homem o quê? O que fala o final do verso? Alma vivente. Tornou alma. Notou? Aí está os 3, ó. Deus fez o homem do pó da terra, é o corpo. Deus soprou nos narizes do homem o seu espírito e o homem se tornou alma vivente. Tá? Quando o homem morre, o que é a morte? É Deus, de alguma forma, tirando, ele deu o espírito, ele tira. É tirando o espírito do homem. E
o espírito, quando ele deixa o homem, tá? Esse corpo perde a vida. Entendeu? Interessante, né, Gediel? Porque às vezes a gente fica pensando que a alma no corpo. Não, mas o que dá vida para o homem é o espírito. Embora ainda pecadores, Adão teve descendentes, Caim e Sete teve descendentes, depois no capítulo 5, criados, lá fala assim, ó, a imagem dele. Adão viveu 130 anos, verso 3, capítulo 5, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Veja que, depois do pecado, o homem está gerando seres humanos à imagem dele. Qual que é a imagem do homem aqui? Com o pecado, o espírito dele não morreu? Ele continua com o espírito. Mas é um espírito agora que está separado daquele que o deu. Note só, é um espírito morto. Assim, morto no sentido de inoperante em relação a Deus. Deus deu o espírito ao homem para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Com o pecado de Adão e Eva, esse espírito ficou, vamos dizer, esse espírito estava aberto para comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus. Com o pecado, esse espírito fechou e ficou inoperante no homem. Como que ele volta a funcionar? Quando ele tem o quê? Qual que é a barreira? É o pecado. Barreira do pecado. Então, quando o pecado é perdoado e o coração é limpo e purificado, esse espírito é regenerado. Interessante, né? Por isso então, que fala, recebe o Espírito Santo, né? Hã? Por isso que fala, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito. Esse Espírito Santo, ele recebe no espírito do homem. Mas ele atua onde? Na alma e no corpo. No corpo, através do nosso testemunho, do nosso falar, do nosso agir, nós expressamos a alma. Então, os três, é um assunto muito, é um assunto complexo, profundo, teríamos que ter mais tempo para ler aqui, ler na Palavra de Deus muitas coisas sobre isso, mas estão todos entrelaçados, tá? Corpo, alma e espírito. Não se consegue viver sem um ou sem o outro. Mas a questão principal é saber que somos corpo, alma e espírito. Com o pecado, o espírito do homem ficou inoperante, por conta do pecado, ele não pode ter comunhão com Deus mais, porque Deus deu o Espírito para o homem, para ele ter comunhão com o homem, né? Eu criei o homem para a minha glória, e nós podemos dar glória a Deus quando esse Espírito está vivo, quando ele pode compreender Deus, e quando ele pode falar com Deus, quando ele pode ouvir e entender Deus. O Espírito Santo nos capacita a isso. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, aí nós temos essas três funções funcionando e devem funcionar perfeitamente no homem. O corpo, como templo do espírito, a alma, né, expressando nos sentimentos, na emoção, nos pensamentos, na forma de olhar, na forma de ver, de escutar, na forma de andar nesse mundo, expressando o que nós temos em Cristo. E o espírito é o canal que nos liga a Deus, né? Então, o crente, nós temos esse privilégio, né? Deus tem nos dado essa e que é também uma responsabilidade. Todo privilégio é uma responsabilidade, né? Por isso que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que corpo, alma, espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis, né? Sem mancha, sem pecado, perfeitos na presença dele. Porque agora nós temos essa possibilidade, essa capacidade, né, divina para assim agirmos. Então, é difícil para nós sabermos a diferença entre alma e espírito, pois não podemos enxergá-los. Deus vê e compreende muito bem o que é, né? Mas nós não podemos enxergar como enxergamos o corpo. Mas a Bíblia nos mostra que há certas diferenças, né? Eu já tenho falado que os animais têm alma, têm corpo e alma, mas não tem espírito. O homem tem espírito, alma e corpo. A alma é o que faz a diferença entre um ser vivo e um ser morto. Mas o espírito, essa definição é interessante. Então, a alma faz diferença entre o ser vivo e o ser morto.
O espírito faz diferença entre um homem e um animal. Né? Essa é a definição é o conceito mais básico. Pelo fato de termos um espírito, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Nossos sentimentos e desejos vêm da alma. Nossa capacidade de saber e pensar vem do espírito. Porque o espírito está ligado à sabedoria, ao entendimento, ao discernimento, à razão, ao livre-arbítrio. Está tudo ligado ao espírito, né? Mas, então, pelo fato de termos um espírito, nós somos responsáveis diante de Deus. Os animais não, mas nós somos. Por termos um espírito, Deus nos responsabilizará por tudo que fizemos, por todas as nossas escolhas, por toda a nossa vida, nossa conduta nesse mundo. Inclusive, em relação a crer ou não crer no Evangelho, a crer, a receber ou não receber Cristo como Salvador. Seremos responsabilizados, porque nós temos o Espírito, nós temos o entendimento, a razão, o pensamento. E o nosso dever maior aqui nesse mundo é descobrir o que Deus quer que façamos. E depois que descobrimos qual é o desejo, qual é a vontade dele, nós devemos fazer. Né? Então, essa é a natureza do homem. Bem resumidamente, é isso. Nós temos uma outra característica, que eu já tenho citado, é a questão do livre-arbítrio. Né? Deus criou outros seres no universo, né? São os anjos, são seres espirituais, né? Mas os anjos não têm corpo humano. Aqui na Terra, alguns tiveram, né? Você vê anjos conversando com Abraão, conversando com Ló, etc. Mas a essência deles são seres espirituais. Para manifestarem e para cumprir a vontade de Deus, em alguns momentos da história, ganharam um corpo, né? Nem todo anjo tem 2 asinhas, viu, Gediael? Tem gente que pensa que todo anjo é branquinho, tem duas asinhas, os serafins têm 6 asinhas, né? Tem aquele negocinho na cabeça, mas é um estudo muito interessante a questão dos anjos, porque nós temos revelações na palavra de Deus de anjos como homens. Aqueles anjos que foram até Sodoma e Gomorra, Ló falou para eles que eles poderiam descansar na casa dele, tomar banho, podia lavar os pés, podia alimentar, podia dormir, né? Então, de alguma forma que a gente não compreende, né? Tomar a forma humana, né? E, enfim, os anjos também têm livre-arbítrio, né? Os anjos são mais poderosos do que nós, né? Você vê lá o que aconteceu lá em Sodoma, né? A força deles, o poder deles. Foram criados também para servir a Deus. Como nós, os anjos também têm liberdade para escolher a quem servir, e alguns deles escolheram, infelizmente, desobedecer a Deus e caíram em pecado. Que sina, né? Lá no céu aconteceu uma rebelião, assim como também aqui na terra, lá no Jardim do Éden. Os anjos foram julgados na hora que eles pecaram. E não tem evangelho para anjos. O Senhor condenou eles na hora e julgou o pecado deles. E lançou eles de lá, né? Nós temos o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, se não me engano, falando, nos revelando um pouquinho do que aconteceu. O Apocalipse também fala, né, de uma terça parte das estrelas ali, que são anjos, que seguiram Satanás, né? Mostrando que eles têm livre-arbítrio, né? Satanás pecou, não havia necessidade dos anjos, de alguns deles seguir o pecado, a rebelião satânica, mas uma boa parte deles seguiram. Satanás mostrando que eles têm também o livre-arbítrio. Podem escolher se querem obedecer ou não a Deus. Deus poderia nos ter criado como robôs pré-programados para fazer a vontade dele, mas que obedeceria a ele em qualquer coisa. Mas ele não nos criou assim. Ele nos criou de uma forma que temos a liberdade de escolher amá-lo e servi-lo sem nenhuma imposição. Isso mostra o caráter dele. Isso mostra a graça, o amor, a misericórdia, os atributos dele, né? O poder dele, a justiça dele.
Então, ele não nos criou robôs. Por quê? Porque ele quer nos, e ele tem feito isso através das gerações, dos séculos, né? Ele quer convencer através do evangelho, do amor, da graça, da misericórdia que ele tem e teve por nós na vida do seu filho, ele quer nos convencer da sua justiça, da sua graça. E todo aquele que reconhece Cristo como seu Salvador está reconhecendo nada mais, nada menos de que ele é um Deus justo, ele é um Deus perfeito. Ele não nos deixou aqui, nos lançou de qualquer jeito aqui nesse mundo, e como muitos pensam, né? Não, vai lá para o mundo e vive do jeito que vocês quiserem. Não. Se nós estamos numa situação difícil, de pecado, de ruína, de separação de Deus, é por culpa nossa. Nós não podemos colocar a culpa em Deus. Deus fez tudo perfeito. Ele fala lá em Eclesiastes 7, ele fez tudo perfeito no seu tempo, mas o homem que se envolveu em muitas astúcias, a condição de ruína, de perdição, de tristeza, de desesperança nossa aqui no mundo, é culpa nossa, é do homem. Não podemos culpar Deus por isso. Deus é perfeito, Deus é correto. E ele deseja que nós usemos do livre-arbítrio para fazermos as escolhas certas, as escolhas corretas. Tá? Agora vem a questão do pecado do homem. Deus, então, criou seres livres, poderia escolher fazer a sua vontade ou não, né? E foi exatamente o que aconteceu. Havia um grande anjo chamado Lúcifer, que nós hoje conhecemos como Satanás. Ele decidiu opor, ainda no céu, ele decidiu se opor a Deus, e se opor contra a vontade de Deus, e Deus expulsou ele do céu, juntamente com seus anjos. Desde aquele momento, Satanás tem tentado interromper os planos de Deus. Por quê? Porque ele quer, o desejo dele, desde o princípio, era ser adorado. Esse é o grande desejo dele. E ele está sendo hoje no mundo. O mundo adora Satanás quando eles amam as riquezas, os prazeres da carne, quando inventam religiões, seitas, quando falsos profetas e falsas denominações estão pregando erros, ele está sendo adorado. Ele está sendo, de alguma forma, ele está sendo reverenciado. Por quê? Porque ele é a origem do erro, do pecado. Ele é a origem das heresias. Ele é a origem das falsas doutrinas. Não é o homem. O homem é só marionete desse inimigo, que desde o princípio queria ser adorado. Ele falou na tentação no deserto para o Senhor Jesus, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha o desejo dele que ele tinha no céu antes da fundação do mundo. Os anjos foram criados antes, né? Mas esse era o desejo dele, colocar o trono dele acima do trono de Deus. E ele mostrou isso lá no jardim, porque ele também queria ter a sua parte, né, da adoração do homem ali no jardim. Infelizmente, levou o homem a essa condição, né? Caim seguiu esses passos. Quando Caim se afasta de Deus, ele está, de alguma forma, se aliando a esse inimigo, tá? E esse inimigo leva o homem, infelizmente, à perdição, à ruína, né? Caim se afastou de Deus, foi errante, já ameaçou de morte tanta gente, já arrumou 2 mulheres, os seus descendentes. Então, se apartaram do projeto original de Deus. O homem, no seu pecado, de mal vai a pior. Né? O mundo está dessa forma, por quê? Porque se afastaram de Deus. Romanos capítulo 1, Deus, a ira de Deus se há revelado. Por quê? Porque os homens não querem dar glória a Deus. Antes se envolvem, né, nas suas vãs concupiscências, né? E usam seus corpos para toda sorte de pecado e imoralidade possível. Então, o inimigo por trás de tudo isso, querendo adoração, querendo de alguma forma ser servido. E nós sabemos que Satanás, então, Deus criou o homem ali com livre-arbítrio, e Satanás maquinou o plano de tentar o homem para que ele desobedecesse a Deus. Tá? Nós podemos ler aqui, vamos ler Gênesis 3, os primeiros versos, apenas para relembrarmos o que aconteceu. Gênesis 3 e 1.
diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, já colocando em dúvida a palavra de Deus. Olha só, a primeira menção de palavras de Satanás é já colocando em dúvida a palavra de Deus. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então já tem um acréscimo aqui, né? O homem, Satanás, colocando em dúvida a palavra de Deus, e o homem sendo enganado já, de alguma forma, já acrescentando o que Deus não disse. Então, note, Gediael, que já nos primeiros versos da atuação satânica entre o ser humano, a palavra de Deus é o foco. Um colocando em dúvida e o outro acrescentando. O senhor não tinha falado nada em tocar. Agora, aqui vem uma dúvida. Nós não sabemos se Adão falou para a mulher que ela não deveria nem tocar nesse fruto ou se foi alguma coisa da cabeça de Eva, né? Talvez Adão tenha falado, ó, com medo que a mulher tomasse do fruto, falou, ó, Eva, não podemos comer daquela árvore, mas não podemos nem tocar nela, né? E depois nós temos, então, verso 4, a serpente, né? Satanás tomando essa forma de serpente, a Bíblia fala em Apocalipse, a antiga serpente, Satanás, né? Satanás, então, fala à mulher, certamente não morrereis. Agora, ele não está escondendo o plano dele. Agora ele fala de forma descarada. Satanás mostra, então, no versículo 4, o que ele seria e é desde o princípio, um inimigo. Porque agora ele tem uma oposição clara a Deus e à palavra de Deus. O que Deus diz? Capítulo 2 de Gênesis. Deus falou assim, ó. Capítulo 2, versículo 17. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor Deus foi muito claro. Se você comer, certamente morrerás. E o que Satanás falou? Certamente não morrerás. Essa oposição maligna, irmãos, ela existe até hoje. Tá? Você vai pregar o evangelho para as pessoas, e você fala, ó, Deus te ama. Ela fala assim, não, Deus não me ama. Deus não me ama. Porque acontece isso na minha vida, isso. Você fala, ó, existe, a Bíblia fala, existe céu e inferno. Fala, não, isso aí não existe. O inferno é aqui na terra. Né? Você fala que Cristo salva e ele coloca uma oposição. O inimigo está por detrás de tudo isso, operando na mente das pessoas. Ele é um opositor desde o princípio. Ele é um opositor a Deus e à palavra de Deus. Então, você quer saber se tem atuação do inimigo num grupo, onde reúnem, ver se há oposição a Deus, se essa oposição a Deus é também a oposição à palavra de Deus. Quando não se incentiva o estudo e obediência à palavra de Deus. Nós aprendemos em Gênesis 3 que essa oposição não é do homem, não é da denominação, não é da direção da igreja, daqueles que criaram a igreja, não. É uma oposição, é algo do inimigo, é maligno. E então o homem, infelizmente, caiu nessa questão, na questão do pecado, ao dar ouvidos à sugestão do inimigo, porque Satanás falou, certamente não morrereis, e ele explicou, né? Verso 5, porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja só, astutamente, Satanás deseja adoração humana aqui. Deseja adoração. Por quê? Porque ele falou, uma parte do que ele disse aqui é verdade. O homem ia compreender, depois, se desobedecesse a Deus e ouvisse a voz do inimigo, ele ia, então, ter a mente aberta e compreender o que é mal e o que é bom. Porque a entrada do pecado na raça humana fez o homem compreender o que é o bem e o que é o mal. Só que, qual que é o problema aqui? O problema é que com o pecado e a desobediência a Deus, o homem iria compreender o que é o bem, o que é o mal, o que é bom e o que é mal, mas ele teria desejo de fazer o que é bom, mas não teria poder ou força para fazer o que é bom. Porque na carne, no pecado, a força do pecado é maior do que a força para fazer o que é bom. Ele iria, então, saber o bem e o mal, mas iria ser puxado ou levado a praticar o mal e não o bem. Entendeu? A grande jogada, a jogada de mestre do inimigo, um inimigo que está derrotado. Mas a jogada de mestre dele foi essa. Ó, vocês serão como Deus, vão conhecer o bem e o mal. Bastava para o homem bastava o homem e a mulher dizer simplesmente assim, mas Deus disse que não, isso é suficiente. Deus disse que eu não posso comer desse fruto. Acabou. Mas o inimigo falou, não, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas não disse que o homem não teria força para fazer o bem, mas seria arrastado, seria levado a fazer o mal, praticar o mal. E ao praticar o mal, e ao ser arrastado na carne, nos desejos naturais para o mal, ele está prestando adoração a quem? Ao inimigo, a Satanás. Né? Não tem meio termo. Aquele que não está servindo a Deus está servindo ao inimigo. Esse mundo, a Bíblia fala, jaz no maligno. O príncipe, o Senhor Jesus falou, Paulo falou também aos Coríntios, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, quem ainda não recebeu e não compreendeu o evangelho, não recebeu Cristo como seu salvador, de alguma forma ou de outra, ainda que seja uma boa pessoa, seja um bom vizinho, um bom familiar, um bom filho, ele tem por detrás um inimigo operando. Né? Os seus pensamentos, seus desejos, sua vontade. E então, essa foi a astúcia do inimigo. Né? Deus havia avisado Adão, mas Satanás conseguiu, então, fazer com que ele pecasse também. É o que nós temos lido aqui, verso 6 de Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e agradável, e árvore desejável para dar entendimento. Aqui nós temos a soberba da vida, cobiça, né, dos olhos, e a cobiça da carne, né, que o Novo Testamento fala, é justamente isso aqui. É algo agradável, né, ou desejável para dar entendimento, agradável aos olhos. Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, ou seja, sentiram vergonha. A vergonha é algo natural do pecado. É algo natural. O pecado traz a vergonha. Só que o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer tirar essa vergonha do ser humano. Né? O inimigo quer deixar a mulher mostrando a sua nudez, e o homem também, e tudo isso. Né? Nós temos a operação do maligno nessa área também, porque o pecado é natural, que o pecado nos deixe envergonhados pela nossa condição natural, né, física do pecado.
Então, você coloca uma roupa para tampar as vergonhas, vamos assim dizer, né? Mas o inimigo, como opositor de Deus, ele também atua nessa área da sensualidade. A moda que nós temos no mundo, é claro que não temos como fugir, né? Você não vai na loja e você não acha roupa de crente, você acha roupa, né? Você não tem lá a repartição, não, aqui são só as roupas dos crentes, das mulheres crentes, não. A mulher tem que vestir uma roupa que ela se sinta bem, né? Só que o que nós temos que entender sobre a moda, entrando nesse assunto um pouquinho, é que a moda do mundo não é para tampar, é para mostrar o corpo. Então, a moda feminina, especialmente, é para mostrar os seios, é para mostrar a parte do corpo dela, né? A roupa é feita para isso. Deus mandou tampar. O que o inimigo vem e fala? Não, você tem que mostrar. Não é verdade? Claro, não tem problema, às vezes, você vai fazer uma atividade física, você usar uma bermuda, etc., uma camiseta, etc., mas nós precisamos de ter cuidado, porque a Bíblia fala que o nosso vestir, ele tem que ser com bom senso, ele tem que ser com decência, uma veste modesta e assim por diante, tá? E deve tampar aquilo que deve ser tampado, né? Não mostrar aquilo que não deve se mostrar. Agora, não existe nenhuma outra regra, né? Eu já vi pessoas falando, não, mulher crente tem que usar vestido até no tornozelo. A outra, não, mas o que tem que usar no joelho? Quer dizer, essas coisas, aí é coisa do homem, né? A cabeça do homem, né? Não tem isso aí, né? Não pode mostrar o ombro. Não, isso aí depende da ocasião, do momento, porque senão nós saímos da lei mosaica e entramos numa outra lei, né? No tempo da graça se cria regras, costumes e leis que às vezes não estão de acordo com as escrituras, porque a Bíblia só fala simplesmente isso, vestir de forma que você tampe as vergonhas, mas uma veste modesta, que as pessoas não olhem para o seu corpo. Então, se você vestir alguma coisa, que a primeira coisa que as pessoas veem é seu corpo, tem alguma coisa errada. Você tem que vestir uma roupa que as pessoas olhem o seu rosto. Se as pessoas estão olhando só o seu rosto, você está com a veste correta. Tá ok? Porque nós nos comunicamos pelo rosto, não é pelo corpo. Né? Então, tem teorias no mundo, né? Não, o corpo comunica também, né? Sua autoestima, você mostra o seu corpo, e até nada disso. É a nossa face, né? É a face de Cristo resplandecendo na nossa face. O rosto de Moisés resplandecia porque ele esteve na presença de Deus. A Bíblia fala que era o rosto que resplandecia, né? Não o corpo. Então, a face, sim, desnudada na presença de Deus e refletindo a glória de Cristo. Mas Deus, então, que é santo, voltando para Gênesis 3, é aquele que rege o universo. Ele não podia permitir na sua presença nenhum ser que intencionalmente desobedecesse a sua palavra, aos seus mandamentos. E Deus foi muito claro com Adão e Eva. Certamente morrerão. A Bíblia fala que é impossível que ele minta. É impossível que ele volte atrás nas suas ordens, na sua palavra. Ele é misericordioso, ele é gracioso. Mas ele não podia negar a sua natureza perfeita. E ele disse ao homem, se você comer do fruto, certamente morrerás. Essa foi a palavra dada e ele cumpriu a sua palavra, né? Foi por esse motivo que Deus expulsou Satanás dos céus quando ele se opôs à vontade de Deus. Deus fez a mesma coisa com o homem, expulsou Adão do jardim e da sua presença. Nós temos aqui, antes de expulsar, ele mostrou a graça dele. Ele mostrou o plano de salvação em figuras. Nós lemos aqui, depois que ele, então, teve aquele diálogo, né, com a serpente, Satanás, teve o diálogo com a mulher, teve o diálogo com Adão,
E ele falou das consequências, né, do pecado, falou para a mulher, falou para Satanás, falou para o homem das consequências do pecado, que nós sentimos até hoje, né? Mas depois ele falou assim, verso 20, Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aqui já mostrando o plano de redenção. Deus teria que nos vestir com a sua justiça. E havia necessidade de um sacrifício de um ser inocente, né? Porque ele teve que sacrificar um animal, a Bíblia não fala qual, mas teve que sacrificar um animal, tirar a pele desse animal e vestir o homem e a mulher com a túnica. Já nos mostrando em figura o que nós temos em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi aquele ser que lá na cruz derramou o seu precioso sangue. E as vestes de justiça de Cristo são colocadas agora naquele que tem fé nele. Deus nos veste com as vestes da justiça de Cristo, não as nossas. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Qual que é o presente de Deus daquele que crê em Cristo como Salvador? Ele nos põe a sua túnica de justiça. Ele nos vê em Cristo. Ele nos vê purificados, justificados do pecado. E é o que nós temos em figura aqui no verso 21. Verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins são os anjos que cuidam da santidade divina. Eles foram colocados ali para guardar, aparentemente o jardim tinha uma porta de entrada, e eles precisavam guardar esse lugar. Por quê? Aparentemente, porque se o homem toma agora, depois do pecado, depois de tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, se o homem toma da árvore da vida, aí tudo estava acabado para o ser humano. Ele ia viver, pelo que o texto demonstra aqui, ele ia viver no pecado eternamente. Tá? Por isso que falou aqui, Deus procurou, lançou o homem de fora de lá, né? Para que ele também não tomasse da árvore da vida, e comesse e vivesse eternamente. Verso 22. E expulsando o homem de lá, ele colocou, então, esses guardas angelicais para guardar essa árvore. Tá ok? Então, Deus expulsou Adão do jardim e da sua presença. Cada membro da raça humana recebeu, conforme nós já lemos em Gênesis 5 e 3, né? Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança. Cada membro da raça humana recebeu a natureza de Adão. É o que temos lá em Romanos 5:12, né? Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Essa é a nossa natureza em Adão. Pecado e morte. Todos nós nascemos com uma tendência para o pecado. É muito mais fácil para nós pecarmos. Ninguém precisa nos ensinar. Tá? Se você pega uma criancinha, se você pega a sua criancinha, Gediael, que vai nascer, e coloca ela isolada num quarto, numa casa, sem contato com ninguém, essa criancinha, essa criança, esse jovem, quando ele terá seus 10, 15, 20 anos, ele vai ser o pior animal da face da terra. Mesmo isolado, porque essa é a condição do homem no pecado. Né? Agora, o homem tenta cuidar disso aí, né? Dando uma educação, mostrando, ensinando respeito aos pais, às pessoas, falar bom dia, boa tarde, né? Ajudar o próximo. Então, continua pecador, mas um pecador civilizado.
Eu acho bom Paul Washer, ele fala numa das mensagens dele que se um bebezinho que ainda não sabe falar, se ele, quando ele está naquele estado de birra, né, que ele está gritando e birrando e chorando porque ele quer o peito da mãe, ele está ali chorando e gritando, ele fala assim, ó, se aquele bebê tivesse a sabedoria de uma pessoa mais velha e tivesse com uma faca, ele matava a mãe dele. Quer dizer, ele não consegue, então ele expressa daquela forma, aquela ira, aquela raiva, aquela gritaria, aquele choro, né, que nós chamamos também de birra, né? A criança faz birra, mas se ele fosse um adulto e tivesse uma arma, ele matava a pessoa, né? Então, essa é a natureza do ser humano. Um bebezinho, ele já tem o pecado, ele já mostra, através das suas atitudes e reações, que ele é um perverso pecador, ele é um pecador mau e um dos piores. E então, nós nascemos no pecado e a prova está nisso, né? Todos nós nascemos com essa tendência para o pecado. Quando somos tentados, esta natureza é atraída e nós cedemos à tentação e pecamos contra Deus. É o que o Tiago fala, né? Nós somos seduzidos, atraídos e seduzidos e pecamos. Engodados, né? Aí fala de atração e sedução, fala da isca, né? Quem gosta de pescar aí? Você gosta, Júnior, de pescar? Quando se joga a isca lá no rio, né? Na represa para o peixe, o peixe vê aquilo ali e falou mais um alimento, mais uma comidinha gostosa, né? E quando ele abocanha a isca, ali tem algo, né, que ele não viu. Por isso que é o engodo, né? Ele não viu que era para tirar a vida dele, era para arruinar a vida dele. Então ele mordeu a minhoquinha, mas por dentro da minhoquinha tem ali um anzol, né? Um aço que fisga a boca dele. E esse é o pecado, e não precisamos jogar a culpa só no Satanás, não. Deus está querendo lançar tudo nas costas dele, né? Mas é a atração da carne. É claro que ele está operando por detrás de tudo isso, porque ele quer adoração. Ele quer ser servido. Ele quer o homem, né, aliado a ele. Mas o homem é seduzido e atraído, né, pelos olhos, pelos desejos da carne, e isso, então, serve às vezes como uma isca, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Sempre, em qualquer decisão, seja no trabalho, né, seja em relação a namoro, casamento, seja em relação à criação dos filhos, seja em relação ao serviço do Senhor, ao ministério, seja em relação ao local onde nós vamos reunir, conhecer exatamente a vontade de Deus, para que não sejamos enganados e caiamos nos laços do inimigo. O inimigo tem esse desejo, e às vezes é lançado, né, aquelas iscas, e às vezes nós caímos, não por culpa dele, mas porque a cobiça, o desejo da carne, né, nós somos levados a acreditar naquilo que Deus não ensina, ou que vai contra a palavra de Deus. Nós precisamos, por isso devemos estudar, compreender toda a vontade de Deus, para que quando essas coisas surgirem, fala, opa, isso aí não é de Deus, né? Isso é pecado, isso é erro, isso é blasfêmia, isso é uma artimanha do inimigo, né? Essa conversa não está de acordo com o que Deus diz, né? Precisamos compreender e pedir. E se estamos vivendo em espírito, aí que está. Quando nós lemos lá em Gálatas 5, há uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito. Quando vivemos no espírito e andamos no espírito, estamos passíveis ainda ao pecado, claro, mas não de uma forma como quando nós andávamos na carne, né?
andar na carne é andar procurando satisfazer o desejo natural. Né? É procurar a satisfação natural dos desejos naturais, alienada à vontade de Deus. Mas ao andar em espírito, e podemos andar em espírito, e podemos viver cheios do espírito, inclusive é um mandamento, né, em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E depois ele fala, né, como que esse andar é vitorioso, né, seja como servo no relacionamento com o seu senhor, seja como marido no relacionamento com a sua esposa, seja no seu relacionamento com os filhos com os pais, e você lê isso em Colossenses, em Efésios. Ao andar em espírito, você consegue fazer toda a vontade de Deus, tá? Não errando o passo, porque o Senhor está na direção da sua vida ao andar em espírito. E para andar em espírito, nós já vimos que há necessidade de alimentar da palavra de Deus. Não desprezando a oração, não desprezando a comunhão com os irmãos, que nos fortalece, que fortalece a nossa fé, fortalece as nossas almas, nos alegra, e às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos abatidos na nossa jornada, mas não podemos ficar assim. É uma ocasião para a carne, se nos abatemos com qualquer coisa. A necessidade de andarmos em espírito. E quem anda em espírito, anda pela fé. Às vezes está sozinho, não está se reunir, mas eu tenho comunhão com o meu Senhor. Eu tenho comunhão com os meus irmãos que não estão aqui, estão longe de mim, mas eu me sinto como se estivesse com eles, né? E isso, então, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança. E nessa força, nós conseguimos vencer a carne, o pecado. O futuro do homem, finalizando nosso estudo. Assim como a Bíblia nos conta de onde viemos, ela também nos diz para onde vamos. Nós lemos em Hebreus 9, 27. Quem encontrar pode ler. Hebreus 9, 27. Vai, Jadiel. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim, pode ler. É porque eu conecto ali na caixinha de som ali. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso, vamos ficar só nesse versículo. Aos homens está ordenado, olha, é uma lei divina. É uma ordem divina. Se é uma ordem divina, é lei. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Esse versículo bastaria contra os espíritas, né, que acreditam em reencarnação, em várias vidas após essa vida, etc. Esse versículo bastaria. E eu gosto de citar para eles, quando eu tenho oportunidade. Meu amigo, a Bíblia diz, aos homens, Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Por quê? Depois vem o quê? Vem ressurreição e outras vidas? Depois vem juízo. Depois vem juízo. Tá? Então, o fato da morte é tão natural que todos nós sabemos que todo homem um dia morrerá. Mas a Bíblia acrescenta, depois da morte vem julgamento, vem juízo. Deus nos criou, mostrou-nos a sua vontade e certamente nos considerará responsáveis por tudo aquilo que dissemos ou fizemos aqui nesse mundo. Nesta vida, estamos nos preparando para a próxima vida, porque não morremos como os animais. Nós temos corpo, alma e espírito, somos seres espirituais. Nossos espíritos irão para Deus, nosso Criador e juiz. O Senhor Jesus deixou isso claro, né? Quando ele falou-nos da história, não é parábola, né? Porque parábola não tem nome de ninguém. Ele contou-nos a história real que aconteceu do homem rico e de Lázaro. Lázaro morreu, e a Bíblia fala, e os anjos o levaram para a presença de Deus. Ali fala o seio de Abraão, com a presença de Deus. E morrendo o rico, né, foi sepultado e achou-se aonde? No Hades. Hades não é um lugar, não é inferno. A pessoa não morre e vai para o inferno. O inferno é o juízo final, é depois de Apocalipse 20, né? Às vezes nós temos o costume de dizer, morreu, foi para o inferno. Não. O Hades, esse é um outro assunto, o Hades é uma condição da alma, não é um lugar.
Inferno é lugar. Tá? A Bíblia deixa isso bastante claro. O Hades é a condição da alma, a condição de sofrimento. A pessoa sofre nessa condição, sim. Né? O rico achou-se numa condição de sofrimento. Infelizmente, é sofrimento eterno, porque o que espera ele é o juízo final, o grande trono branco, e as palavras do Senhor de condenação. O Senhor julgando e apartando ele para todo sempre, para juízo e condenação eterna. E aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia diz que a condição deles é uma condição de alegria, de prazer, né, descansando no seio de Abraão, né, ali falando de uma ceia, né, de aquele homem que não podia mal comer as migalhas do homem rico aqui na terra, agora ele está numa condição de prazer, descanso no céu, ceando com Abraão, você imagina? E era o homem dos mais ricos que viveu nesse mundo, Abraão, né? Então ele deixou de estar com a mesa do rico sem Cristo, para estar na mesa de Abraão, um homem rico, mas ao lado de Cristo. E a Bíblia, então, deixa bastante clara essa condição. Mas o que nós precisamos frisar, estudando sobre o homem, é que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu pergunto para todos aqui, será que todos nós estamos preparados, se o Senhor nos levar hoje, estamos preparados para esse encontro com Ele? Ageu, se não me engano, o profeta, ele falou, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Em outra passagem, a Bíblia fala, né? O Senhor fala, né? Eu te dei a opção de escolher a vida ou a morte, mas ele fala, escolhe a vida. Escolhe a vida. Eu te amo. Eu quero o seu bem, escolhe a vida. E escolhendo a vida, você tem que escolher Cristo, porque a vida está nele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se todos aqui já têm Cristo como seu Salvador, que maravilha. Todos gozamos da mesma esperança, da mesma alegria, da mesma paz. Né? Se ainda não tem Cristo como Salvador, a necessidade de confiar em Cristo como seu Salvador, agora, hoje, para gozar dessa alegria, dessa paz, dessa certeza, dessa salvação. Encerrei o assunto. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser acrescentar alguma coisa.